Fala pessoal, meu nome é Alexandre Nascimento, eu sou instrutor aqui no canal Educação Virtual. Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar sobre gRPC. gRPC, em primeiro lugar, é uma sigla, né, que significa Google Remote Procedure Call. O que é o gRPC, né? Se a gente fizer essa pergunta. gRPC, como eu coloquei aqui na descrição, ele é um framework open source de comunicação que foi criado pela Google, né? E ele permite que através de aplicações clientes a gente consiga fazer chamadas de métodos para serviços remotos como se nós estivéssemos fazendo localmente, né? Isso é feito de forma rápida, eficiente e dando suporte a várias linguagens, né? Então, uma coisa que eu quero que vocês atentem bem é o RPC, né, dentro do gRPC, porque RPC, né, que é uma sigla também que significa Remote Procedure Call, é um conceito de computação distribuída que dá essa capacidade ao gRPC de fazer uma chamada de método a serviço remoto como se você estivesse fazendo uma chamada a método local, né? Então, nesse caso, quem dá essa capacidade é o RPC. O RPC ele é utilizado por várias tecnologias além do gRPC. Então, além do gRPC, nós temos aí o Apache Thrift, nós temos o JSON RPC, nós temos o XML RPC, Java RMI, todos eles utilizam Remote Procedure Call, tá? Então, nesse caso, quem dá essa capacidade para o gRPC é o RPC aí. Quando você fala de Remote Procedure Call, a gente pode trazer como exemplo duas aplicações, né? Uma aplicação cliente e uma aplicação servidor, né? Essa aplicação cliente, eu até coloquei aqui no desenho, aqui, nesse desenho aqui onde eu tenho esses dois retângulos, né? Esse banco de dados aqui, a rede. A gente tem ali a aplicação client, a aplicação server, e a aplicação client ela vai fazer uma requisição para a aplicação server, né? Essa aplicação server ela está remota, né? Inclusive ela pode estar num servidor, por exemplo, em outro país, né? Ela está remota. Então, nesse caso aqui, o client ele vai fazer uma requisição, e para fazer essa requisição, eu até exemplifiquei aqui, né? A aplicação client tem um método chamado local method, e dentro desse método ela vai fazer uma chamada para um método getUserById. Porém, esse método getUserById é um método que está lá na aplicação servidor, né? Esse método vai ser executado lá na aplicação server, né? Então, nesse caso, ele vai chamar esse método e vai passar para esse método as informações que são necessárias para que a aplicação server execute o processamento e devolva uma resposta. Então, ele vai fazer o processo que nós chamamos de serializar esse dado, né? Ou seja, ele vai transformar esse dado para que ele possa ser transmitido pela rede, né? Se a gente estivesse falando aqui, por exemplo, de uma API REST, nós estaríamos falando aí de algo como um JSON, um XML, algo do tipo, né? Só que quando a gente está falando de gRPC, esse dado ele é um dado binário e não um dado texto, né? Como é ali um JSON ou um XML. Nesse caso aqui, ele vai fazer a serialização, vai mandar essa informação, essa request pela rede, a request vai chegar lá no servidor remoto, a aplicação server vai recepcionar essa informação e vai fazer o processo contrário que o client fez. Ao invés de serializar, ela vai desserializar, né? E essa desserialização, ela vai gerar ali objetos, né, que serão utilizados pelo método remoto. No caso aqui, o método que eu dei como exemplo, o getUserById, ele vai pegar essa informação, vai processar ela e vai gerar uma resposta. Essa resposta ela vai sofrer novamente uma serialização, né? Ele vai serializar novamente e vai devolver a resposta pela rede para o client. Esse é o fluxo de uma request de RPC, tá? Bom, explicado isso,
né, essa capacidade, então, de gRPC fazer chamadas através de clients, de métodos remotos, né, de serviços remotos, como se fossem local, vem do Remote Procedure Call aí dessa tecnologia, tá? Então, se a gente perguntar agora como que funciona, então, o fluxo, né, para você criar uma aplicação gRPC, né? E o fluxo para você criar uma aplicação gRPC, ele funciona da seguinte forma, né? Quando a gente fala de gRPC, a gente também está falando de Protocol Buffers, né, que é o que vai ser utilizado para você definir os seus serviços e mensagens dentro de um arquivo que é um arquivo .proto, tá? Então, dentro de um arquivo .proto, você vai colocar ali códigos que serão responsáveis por gerar códigos numa linguagem destino que você selecionou, tá? Então, nesse caso aí, como que funciona? Né? Então, vamos lá. Eu até botei aqui um outro fluxo, né? E eu tenho aqui, primeiro, o meu arquivo .proto, que é, né, escrito ali usando o Protocol Buffers. Né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou escrever meu arquivo ali, definir quais são os serviços, as mensagens e tudo mais dentro dele. Depois que eu tiver esse arquivo pronto, eu vou passar esse arquivo pelo Protoc. O Protoc, ele é o compilador que vai pegar o conteúdo desse arquivo e a partir desse conteúdo ele vai gerar códigos na linguagem destino que você selecionou. Essa linguagem pode ser Java, pode ser Python, pode ser C#, pode ser Go, qualquer linguagem que dê suporte a isso, tá? Então é assim que funciona o fluxo de você criar uma aplicação gRPC. Bom, dito isso, vem o segundo ponto, né? O segundo ponto é que a comunicação no gRPC, como eu já falei ali no início, ela acontece, ela não está fazendo utilização ali, como por exemplo no API REST, de um JSON, de um XML. Na verdade, o que ela está fazendo utilização ali é de um conteúdo binário, né, que é mais leve e mais eficiente nesse caso, né? E aí ele faz tudo isso utilizando o HTTP2, né? No caso de um API REST, a gente estaria utilizando o HTTP1. Quando você usa HTTP2, você tem algumas vantagens, né? Uma delas é a multiplexação, né? A multiplexação, ela te dá a capacidade de enviar várias requisições e respostas ao mesmo tempo, né? Então, diferente do HTTP1, onde você manda uma requisição por vez, no HTTP2 aqui no gRPC, você consegue enviar mais de uma requisição por vez, ou mais de uma resposta por vez. Isso vai ficar mais claro para vocês aqui quando a gente vai explicando mais para baixo, né? Você, além disso, tem compressão de cabeçalhos e você tem uma comunicação bidirecional via streaming, tá? O gRPC, ele tem algumas formas, né, alguns modos de comunicação. Um desses modos é o modo unário, depois você tem o server streaming, você tem o client streaming e o bidirectional streaming, né? Então, nesse caso aqui, você tem 4 maneiras de realizar uma comunicação usando o gRPC. Aí vem os casos de uso. Quais são os casos de uso que você tem como aplicar gRPC, né? Então, nesse caso aqui, você tem a comunicação entre microserviços, sistemas distribuídos de alta performance, né? Então, basicamente, a gente está falando também de microserviços aí, né? Quando a gente está falando de sistemas distribuídos de alta performance. Mas podem ter outros sistemas distribuídos de alta performance que não sejam microserviços. Integração entre sistemas escritos em diferentes linguagens, né? Quando você tem sistemas, por exemplo, um está escrito em Java, o outro está escrito em Go. Quando você usa gRPC, isso não importa, né? Os dois ali vão conseguir se comunicar através do gRPC, tá? Comunicação em tempo real com streaming,
e sistemas com limitação de banda, né? gRPC é mais leve do que o JSON, é mais leve do que o XML, né? Que você utilizaria numa API REST. Né? Então aqui eu coloquei o desenho, né? E aí você tem aqui, por exemplo, ó, no REST você vai serializar, né? E vai vir um JSON, né? E lá na outra aplicação isso vai ser deserializado, né? E depois vai devolver essa resposta novamente serializada, né, que seria também um JSON, né? Poderia ser um JSON, né? Isso aqui é um fluxo comum, né? Quando a gente cria uma API REST qualquer, né, que seja ali, você envia um JSON no payload, né, no body da sua requisição e recebe um response que também muitas vezes é um JSON, tá? No caso do gRPC, ao invés do JSON, a gente vai estar usando o protobuf. O protobuf, ele é um conteúdo binário, né, que vai ser enviado aí serializado, vai acontecer o mesmo processo, ele vai chegar lá, ele vai ser deserializado e depois vai ser devolvido uma resposta também no mesmo formato, tá? E aí, quando eu falei para vocês ali da multiplexação, né, no HTTP2, aqui eu coloquei um desenho para exemplificar. Né? E nesse desenho, a gente tem aqui, por exemplo, quando você está usando gRPC, imagina que você tenha um ônibus e dentro desse ônibus você tem várias requisições, tá? Várias requisições. Cada requisição dessa vai ter um Stream ID, né? Então, quando você enviar essa informação para uma aplicação servidora, por exemplo, você vai enviar tudo de uma vez só através de apenas uma conexão TCP. Quando você está utilizando o HTTP1, nesse caso aqui, como vocês podem ver, cada requisição vai utilizar uma conexão TCP, né? De maneira que se eu tenho, por exemplo, 4 requisições, eu vou ter que ter 4 conexões TCP aqui, né? Então isso aqui já mostra, né, aí uma das vantagens que tem de você utilizar o gRPC, que vai ser executado, né, que vai estar rodando em cima do HTTP2, tá? Vantagens e desvantagens, né? Nesse caso aqui, as vantagens: alta performance, né? Ele vai trabalhar com um conteúdo binário, né? E com HTTP2. Ele tem uma tipagem forte, geração automática de código, comunicação eficiente entre serviços internos, né? Tudo isso que eu falei para vocês acaba cooperando para que ele tenha muito mais eficiência na comunicação dele, né? Suporte a várias linguagens, como eu mostrei para vocês ali, né? Você pode gerar códigos para diversas linguagens diferentes. Você vai ter suporte à autenticação via SSL, TLS, JWC, JWTI, etc. Suporte a deadline, retry, load balancing, streaming e etc. Tá? Desvantagens: gRPC usa protocol buffers, então não é o ideal para aplicações públicas que precisam expor APIs consumíveis por browsers sem clientes especializados, né? Então, quando a gente fala de gRPC e você cria uma API pública, por exemplo, né, o conteúdo que vai chegar ali vai ser um conteúdo binário, né? Então é muito mais difícil lidar com esse conteúdo do que quando você está trabalhando com, por exemplo, uma API REST, onde você lidar com JSON, que é legível inclusive para um ser humano, né? Então por isso não é tão indicado para isso, né? Ele é menos visível para debug, né, comparado ao REST e o JSON, e a curva de aprendizado é maior se comparado com o REST tradicional, né? Bom, finalmente nós temos aqui as formas de comunicação que nós temos no gRPC, né? Eu tenho um contraste aqui de como funciona o gRPC versus uma API REST, e eu vou ter também aqui as formas com as quais o gRPC consegue lidar na comunicação, né? Então, do lado de cá eu coloquei, né, alguns pontos aqui que devem ser observados quando você tem uma aplicação REST, né? Então a gente vai ter uma alta latência de rede, né? Essa alta latência de rede eu estou falando em relação ao gRPC, né, que vai ter uma latência menor, né? A carga de processamento de dados, né, porque você vai estar lidando com um dado maior do que no gRPC por se tratar de um JSON ou um XML aqui no caso, né, como exemplo.
e o modelo Request Response, né? Você não tem suporte a streaming, né? Você não tem uma continuidade na informação, né? Quando você está lidando com uma API REST, você manda uma requisição, essa requisição é processada e finalizada e acabou. Se eu quiser obter mais alguma informação, né, a respeito daquilo que foi processado, eu preciso enviar uma outra requisição. No caso do gRPC, assim como nós já exemplificamos, né, ele vai mandar aqui um conteúdo binário, né, ele vai estar lidando ali com protocol buffers, né? Então ele vai estar enviando um conteúdo binário. Então ele tem 4 formas de você realizar a comunicação. A comunicação unária, né? Que é uma comunicação semelhante à comunicação do REST, né? Se a gente olhar aqui, está enviando uma requisição e recebendo uma resposta. Pronto, finalizou aqui o fluxo de comunicação das aplicações. A gente vai ter o Client Streaming, né? No Client Streaming você manda várias requisições e recebe uma resposta, né? Aqui eu acho que poderia exemplificar, digamos assim, digamos que você esteja, por exemplo, carregando vários arquivos, né, para o servidor. Você está fazendo um upload ali de vários arquivos para o servidor. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar várias requisições. Vamos supor que você está mandando 5 arquivos, então você vai mandar ali 5 requisições para o servidor, né? Ele vai carregar o primeiro, vai carregar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, e lá no final ele manda uma resposta. Todos os arquivos foram carregados com sucesso, tá? Então, isso aí seria o Client Streaming. No caso aqui do Server Streaming, você vai mandar uma requisição e vai receber várias respostas, né? Então, aqui você vai estar mandando aqui uma requisição para que ele processe alguma coisa e ele vai ficar te dando respostas sobre esse processamento, né? Digamos aí, por exemplo, um processo em que você tem alguns estágios de processamento, né? Então ele vai ter status ali, por exemplo, né? Pendente, processando, processado, concluído. Pronto. Então nesse caso aí, ele vai te mandar essas respostas, ó. Ele está pendente agora, ele está processando agora, agora concluiu o processamento. Aí ele vai lá e te manda lá uma resposta, né, dizendo, olha, foi concluído. Ou seja, você mandou uma requisição e ele te enviou várias respostas a respeito daquela requisição. Você não precisou mandar várias requisições para obter essas respostas, né? Então, funciona dessa forma. E o Bidirectional Streaming, ou seja, você consegue mandar várias requisições e receber várias requisições ao mesmo tempo, né? Então, nesse caso aí, né, você, por exemplo, a gente pode estar falando aqui, por exemplo, de um chat, por exemplo, né, onde você vai ter uma comunicação contínua, né, onde você vai receber várias requisições e você vai enviar várias respostas, né? Então, nesse caso aí, é uma outra situação que você tem. Que você não tem essas opções nativamente ali no seu REST, né? Para você ter essas opções no REST, você teria que lançar mão ali de algumas outras tecnologias, digamos assim, né, para que você consiga fazer essa comunicação direcional aí no REST, tá? Então, para esse vídeo de hoje é isso, galera, e eu espero que esse entendimento breve, né, esse resumão aqui a respeito do gRPC, ele seja válido para vocês, que ele ajude vocês a entender um pouco melhor o REST, o gRPC, né? E no próximo vídeo nós vamos aí disponibilizar um vídeo desenvolvendo uma API usando o gRPC, tá? Eu também já estou preparando aqui um vídeo de front-end, né, onde a gente vai desenvolver ali um front-end de uma aplicação de inventário, né, e vai fazer a comunicação dessa aplicação com uma API Spring Boot, né? E depois eu pretendo lançar um vídeo falando sobre Clean Architecture, né, para vocês terem um entendimento. Eu fiz um vídeo falando sobre arquitetura hexagonal e agora eu quero fazer um vídeo aí falando sobre Clean Architecture, tá? Beleza? Então, por hoje é só.
e até o próximo vídeo.